Eu sou o Thiago Prado e eu tenho um sonho: realizar sonhos de outras pessoas que queiram ter seus mundos em aquários. Pode sonhar, seja pequeno ou grande, água doce ou marinho, não importa, pois nós faremos. Aqui no Amantes do Aquarismo, você está assistindo a mais um episódio de Sonho Debaixo d'Água. No episódio de hoje de Sonho Debaixo d'Água, Alan quer montar um lago com uma base de alvenaria, mas com vidro e que irá ficar exposto na frente de sua casa. E para isso, quer contar com a ajuda do Estúdio Amantes do Aquarismo para montar esse projeto personalizado e que fique legal e caiba no seu orçamento. Será que Alan conseguirá ter seu projeto realizado? Pessoal, mais um Sonho Debaixo d'Água. Vai ser um projeto diferente que a gente vai fazer, se tudo der certo, né? A gente tá conversando com o Alan, ele tá com a ideia de montar um lago estilo aquário, então é um pouco diferente do convencional. Isso no quintal da casa dele, na parte da frente. Então ele vai poder fazer tipo um laguinho, só que em vez de fazer a escavação, montar, ele quer utilizar um vidro de aquário em conjunto. Então a gente vai fazer como se fosse um lago caseiro, normalmente, um lago que a gente monta dentro de uma casa, uma coisa assim. Só que com alguns cuidados especiais, porque a gente tem que pensar em questão de evasão, porque vai chover em cima desse lago. E aí essa água tem que escorrer por algum lugar, tem que ter um ladrão para não transbordar, enfim, então tem alguns detalhezinhos. Então estou conversando com o Alan, a gente vai marcar a reunião para apresentar o projeto para ele. E aí na sequência a gente toca para frente e vamos montar aí mais um projeto diferenciado aqui no Sonho Debaixo d'Água. Bom, pessoal, tivemos um pequeno percalço no caminho aí, não percalço, mas o que aconteceu? O projeto inicial, como eu falei para vocês, era montar um aquário no jardim aí do Alan, mas teve uma alteração aí no projeto. E aí, Pugão, vem cá. Teve uma alteração no projeto porque parece que talvez a construtora compre a casa do Alan, que vai construir um prédio lá e tal. E aí a gente teve que dar uma pausa no projeto, mas a gente retornou agora, só que ele se alterou. Em vez de montar, que o projeto inicial, como vocês estão vendo aí, a ideia era ter duas opções. E as duas a gente ia montar provavelmente de alvenaria. Alvenaria com cimento, etc, né? E aí teve até alguns exemplos que a gente pegou na internet para se basear. Mas como pode ser que ele venda e tudo mais, então a gente mudou um pouquinho o projeto. Então eu ia montar um laguinho ainda, mas esse é um laguinho simples, com caixa d'água e tal. E vai ser onde tem a criatório, onde é o criatório de pássaros dele. Ele também tem esse hobby de criação de pássaros. Então vai ser um pouco mais simples, mas vai manter a mesma ideia. Em vez de sequinho também, a gente vai fazer com poecilídeos, já que vai ser um pouco menor esse lago também. Então a gente teve essa pequena alteração, mas vai rolar. Ele já deu ok, a gente já finalizou a última etapa do projeto. A gente vai começar a comprar os produtos e agora a próxima etapa já é ir lá montar o laguinho. Bora lá! Você aí está querendo montar seu aquário, seja água doce ou marinho, e gostaria da consultoria e auxílio para planejamento e montagem do aquário com o Thiago Prado do Amantes do Aquarismo, assim como o Alexandre, o Marco Otúlio, Authentic Games e outras pessoas já fizeram? Para saber mais informações e orçamentos para a consultoria e poder ter o seu sonho debaixo da água realizado, acesse o formulário que está na descrição do vídeo que nossa equipe entrará em contato. É isso aí, pessoal, chegou o grande dia. Eu tô indo lá, então já deixei todos os produtos aí no porta-malas do carro. Tô encontrando aí com o Alan, que ele mora mais ou menos na região aí do Campo Limpo, aqui de São Paulo. Vou estar encontrando com ele aí, bora montar esse laguinho, vamos ver se vai dar certo. Tem aqui algumas coisas bem específicas, né? Mas eu acho que vai dar tudo certo, vai ficar bem legal. Bora lá então montar esse laguinho. Olha só quem tá aqui. E aí? Beleza? Como é que tá? Você? Bate aí. Esse sol aqui na cara. É isso aí, sol na cara. E aí, essa água do laguinho vai sair? Tem que sair. Agora vai sair, né? Tá mais de um ano, hein, esse projeto. É isso aí. Vamos lá então desembarcar as coisas do carro e bora lá ver como é que tá o espaço. Bora lá? Bora. Vamos lá então começar a montagem do laguinho então, pessoal. A primeira parte é colocar o deck, né? Porque apesar de ser piso frio aqui, é legal que o deck vai dar uma consistência, se caiu água fica um pouco mais tranquilo. Esse deck a gente vai usar, inclusive, a parte do deck que a gente usou lá no laguinho que eu montei, o laguinho de apartamento há muito tempo atrás. O Alan comprou parte dos decks aqui e a gente tá usando. Ele comprou essa caixa organizadora plástica, né? É legal sempre conferir quando for usar uma caixa dessa para lago, para ver se ela comporta a quantidade de litros de água que vai ser colocado. Isso é um ponto importante, tem que ser uma caixa, uma espessura bem rígida, tá, pessoal? Mas basicamente é isso. Então a gente colocou a estrutura mínima aqui, que foi o deck, e aí o pai do Alan também fez uma cobertura de madeira aqui,
e também passou verniz, enfim, para aguentar a umidade de fora mesmo, né? Mas mesmo assim é bom depois dar uma limpadinha e tal, que pode aparecer um pouquinho de lodo, enfim. Mas ficou bem legal, esteticamente falando, deu um acabamento legal para esconder o plástico da caixa. A gente vai começar montando o hardscape, né? Lago, normalmente a gente coloca areia fina branca, até para dar um destaque. Como a própria caixa é preta, para não ficar escuro demais, a gente coloca o branco, que o branco vai dar um contraste, e aí quando bater um pouquinho de claridade, iluminação, reflete um pouquinho melhor do que uma areia mais escura. E a areia mais fina também, porque ele pode colocar peixes de fundo que não vão ter problema em relação à parte da areia. Então a gente colocou uma areia de cascalho de rio, que seria um equivalente a um cascalho de rio, uma areia de rio, né, areião de rio, uma granulometria pequena. Além disso, a ideia é ficar tudo dentro do lago, e a gente não vai montar uma estrutura externa, igual eu fiz no laguinho que a gente montou um bom tempo atrás. Eu fiz um filtro externo, como se fosse um SUMP, né? E aí, nesse caso, não, a gente vai fazer um filtro interno, mas esse filtro interno vai ficar totalmente coberto por parede de rochas, mas a gente vai ter uma abertura, vai fazer uma abertura em cima para que ele consiga fazer manutenção nesse filtro depois, pessoal. Basicamente, fazer um filtro interno simples que tem camadas internas, ele é parecido com um canister. Então vou ter as mídias biológicas, manta acrílica, enfim, todo o basicão necessário aí. E aí para fazer a manutenção no dia a dia vai ser relativamente simples. E aí agora a montagem do hardscape, né, pessoal? Pegar as rochas, vai usar rocha Seiryu aqui para fazer a montagem desse lago, né? E aí a gente vai ter mais ou menos uma altura necessária para o filtro funcionar. Ele vai puxar água de baixo, né? Parecido com o canister mesmo. A gente vai colocar essa bombinha por cima, até porque ele vai querer colocar também cortina de bolha em algum momento, então a gente pode colocar junto com cachoeira também. Então a gente vai fazer como se fosse um efeito de cachoeira interno nesse lago, que vai ficar bem legal. Então a gente começou fazendo uma camada para colocar o filtro e depois foi colocando as rochas, modelando. Ele queria um layout onde ele pudesse colocar um Buda da sorte, outras coisas no meio das rochas também e fazer esse efeito cascata, esse efeito cachoeira. Dentro do filtro a gente vai estar colocando bastante mídias para as bactérias, mídias biológicas. A gente vai estar utilizando as bactérias da Oceantech, as nanorings, que são mídias extremamente porosas, e a gente vai usar mais ou menos entre 1 ou 2 caixinhas aí de mídia, mais aí alguns complementos de filtragem, mas vai ser mais do que o suficiente para esse lago aqui, já que ele vai ser mais focado em peixinhos pequenos. Para as mídias que sobraram, pessoal, como a gente já colocou mídia suficiente dentro do filtro e sobrou mídia, a gente vai colocar no lago mesmo, embaixo, não tem nenhum problema, ela só não vai ter toda a eficiência que ela teria, até porque ela pode entupir ao longo do tempo, enfim, mas ter mídias dentro do substrato, dentro do aquário, o pessoal sempre pergunta, pode ter? Pode ter, não tem problema. A única questão é isso, né, pessoal, a eficiência de fato vai estar dentro do filtro, tá? Onde a água vai circular com uma circulação necessária, na velocidade necessária, matéria orgânica vai estar passando, então essa mídia que vai ficar embaixo das rochas, no substrato, não vai ter tanta eficiência, mas com certeza vai ajudar, com certeza, com toda certeza vai ajudar, pessoal. E aí tem um trabalho artístico de montagem de hardscape, e aí mais um ponto importante, a gente vai empilhar essas rochas e a gente não pode ter um desastre aqui delas caindo, né? Então, além de fazer a montagem das rochas, a gente também vai colar elas com a técnica do algodão junto com cola rápida, porque com isso a gente consegue aí dar uma mínima estabilidade aí para as rochas, para elas não tombarem com facilidade, né? A ideia é não ficar nem nada extremamente duro, a ideia é só dar uma estabilidade mínima aqui mesmo. E aí ficou o primeiro modelo, ainda sem a parte de cima onde a gente vai cobrir, né? Vocês estão vendo aí mais ou menos como é que ficou, a gente ainda vai organizar também a questão da cascata e tal, mas já deu para ter uma noção de como é que ficou esse paredão de rochas que a gente fez aí, como se fosse meio que uma montanha e depois com a cachoeira caindo, que vai ficar bem legal. Agora a gente vai fazer a parte da cascata em si, basicamente é pegar a bomba, colocar a mangueira, e essa mangueira vai ter que sair de uma maneira que ela não fique visível, pelo menos não muito visível, para não ficar artificial, e ao mesmo tempo tem que ter o efeito de cascata, ela tem que cair entre as rochas. Então a gente tem que colocar uma rocha bloqueando, outras rochas ao redor, então tem toda uma técnica também para conseguir modelar essa cascata e essa cachoeira. Aí vocês estão vendo, pessoal, basicamente esse daí é o modelo final aí que ficou, pelo menos por enquanto. Depois que a gente ligar, a gente vai ter que fazer alguma regulagem provavelmente, tá? Aí um ponto importante aqui, a gente vai colocar algumas plantinhas que o Alan pediu, não é necessário, tá? Mas o Alan pediu algumas plantinhas bem simples, de fácil manutenção. A única questão é que aqui só tem luz indireta, a gente alertou o Alan que eventualmente pode ser que essas plantas não vão muito bem, porque a gente não vai utilizar uma luminária direto, e não chega a bater a luz do sol dentro do lago. Então a luz indireta talvez não seja
necessário para manter essas plantas, mas a gente vai fazer esse teste durante esse período aí e vai colocar algumas poucas plantas bem simples mesmo, para fazer basicamente como se fosse plantas saindo por baixo e cobrindo parte dessa cascata para fazer um efeito bem legal. Então a gente está usando plantas in vitro, a gente colocou, fez a primeira parte do plantio e agora a gente vai encher de água, pessoal. Vamos encher de água o laguinho para começar aí a fazer essa regulagem da bomba da cascata e ao mesmo tempo também começar a fazer o tratamento químico da água. Bom, pessoal, a gente já colocou água, tá tudo ok, lindo, maravilhoso. Fez o teste da bomba e está funcionando e ficou bem legal. Olha que legal esse efeito de cascata que ficou, pessoal. Ficou um efeito bem natural, né? Agora a gente vai colocar as plantas de superfície, também são plantas in vitro, plantas da Aquaplant, inclusive. Então a gente vai colocar plantas aí, elas vão se proliferar depois, ele pode fazer algum tipo de barreira para elas não tomarem toda a parte de cima da superfície, né? Mas a princípio vai ficar bem legal, principalmente quando as plantas estiverem maiores, mais enraizadas, enfim. E aí esse efeito de cascata realmente, pessoal, ficou muito legal mesmo, né? Vamos começar o tratamento da água do aquário, né? A gente tem que fazer alguns tratamentos básicos. O primeiro tratamento que a gente vai fazer é o condicionamento de água, que é remover cloro, cloramina e metais pesados que estão presentes na água da torneira e vão ser nocivos tanto para as plantas quanto para os peixes. Para isso, a gente vai estar utilizando o Water Protect da Indusfarma, que é um condicionador de água, e ele vai fazer esse processo. Ele pode ser usado em qualquer tipo de aquário de água doce, inclusive com os peixes dentro, tá, pessoal? Ele, inclusive, pode ajudar a proteger a mucosa do peixe, então sempre que colocar um peixe novo, você pode usar esse condicionador de água também, não só para tratar uma água nova da torneira, tá? Outro ponto importante são as bactérias do lago, pessoal, do lago, do aquário, enfim, o filtro, as mídias e tudo é para ajudar as bactérias, tá? Mas quem vai fazer a filtragem, quem vai manter esse ambiente estável, que mantém um lago estável, um mar estável, são as bactérias. E para isso é importante utilizar um produto que vai ou ser de bactérias vivas ou vai ajudar as bactérias a se proliferarem pelo aquário. Nesse caso, a gente vai estar utilizando também da Indusfarma o WaterBio, que é um incentivador biológico que vai ajudar as bactérias que estão se formando agora no começo do aquário a se proliferarem. Além disso, a gente vai repor os minerais aqui para as plantas e para os peixes que a gente vai colocar peixes poicelídeos, né? Então, que gostam de uma carga de minerais mais alta. As plantas in vitro não gostam de começar com um lago ou um aquário com um GH muito alto. Então, deixa eu colocar só um pouquinho e depois a gente pode aumentar o nível de GH desse aquário, que é o índice de minerais dissolvidos. Além disso, a gente vai aumentar a reserva alcalina, uma coisa que muitas pessoas não sabem aqui, para as bactérias se proliferarem, fazer a ciclagem do aquário, amônia, nitrito, nitrato, fazer todo o ciclo e se proliferar todos os tipos de bactéria, elas precisam dos componentes que formam a reserva alcalina. Normalmente a água da torneira vem zerado disso ou quase zerado e a pessoa tem muitos problemas de conseguir fazer a amônia zerar, fazer o aquário ficar estável, então a gente sempre repõe um pouquinho pelo menos. No caso, esse produto aqui vai durar a vida inteira do Alan. Deixa eu colocar bem pouquinho só para repor mesmo os elementos que formam a reserva alcalina. Como num aquário plantado de alto nível, a gente não vai precisar nem fazer a medição e tudo mais, tá, pessoal? Não é nem para aumentar num ponto específico. Aqui é só para colocar um pouquinho e repor constantemente, semanalmente, mensalmente a reserva alcalina desse lago. E aí, um ponto importante também, fazer o mínimo controle de temperatura desse aquário, desse lago no caso, né? A gente vai estar utilizando o aquecedor com termostato da Oceantec, o Armor X5 de 300 watts, que vai ser mais do que suficiente mesmo para as épocas de frio aqui em São Paulo, que é onde a gente está montando esse laguinho, pessoal. E a gente também vai estar utilizando aí para alimentação dos peixes a ração da Tropical Supervest granular de grãos pequenininhos, que vai servir para qualquer tipo de poicelite, qualquer peixe que ele for colocar, que vai ser mais do que suficiente aqui. É legal que essa ração tem um potinho que você pode, não precisa abrir todo o tampa dele, né? Você pode girar um pouquinho, jogar a ração e girar ele novamente. Agora a gente vai fazer um ponto importante que é o teste de pH. A gente vai utilizar o teste da Oceantec de pH para medir o pH dessa água. Poicelídeos gostam de um pH alcalino, então a gente vai fazer o teste rapidamente aqui. E se a água estiver alcalina, beleza, está em 7.0, entre 7.0 e 7.2. Então é um nível legal, não está muito alto e também não está muito baixo. Então está no parâmetro ideal aí do laguinho. E é isso então, pessoal, a primeira parte do laguinho ficou pronta. O Alan vai fazer um paisagismo aqui ainda. Ele vai colocar algumas plantas em volta, plantas terrestres mesmo, né? Outras plantas que podem se enraizar, né? Tipo jiboia d'água, enfim. Mas aí tá o resultado final inicial desse laguinho simples que a gente montou, mas bem bonitinho. Bom, galera, finalizamos aqui. A primeira etapa aqui é a montagem da estrutura, a cascada, etc. O próximo passo agora vai começar a colocar umas plantinhas, fazer um paisagismo aqui em volta, né? Mas aí, o que você achou? Ficou legal o laguinho? Era o que você esperava? Sim, ficou bem bacana. O móvel em si já estava bem legal, né? Sim. Vai ver a cascata, as pedrinhas aqui, já algumas plantas. Ficou bem bacana, né?
Agora a ideia é florir, né? Depois ter os peixinhos, né? Mas É isso aí. bem legal. As plantas aqui também vão crescer aos pouquinhos, estão bem mudinhas ainda, mas vai evoluir igual foi o nosso laguinho que eu montei lá no meu apartamento há um tempo atrás. Também começou basicão, depois estava todo bonito, cheio de planta, e é isso aí. Bom, é isso aí, pessoal. Finalizamos aqui mais um projeto, né? Dessa vez foi um laguinho, vamos dizer, meio que estilo caseiro, mas bem legal. O projeto inicial era um aquário com king, era uma coisa meio diferenciada, no final virou um laguinho aqui, mas também ficou bem legal, pessoal. Bom, pessoal, agora que terminamos aqui mais um projeto, realizamos mais um Sonho Debaixo d'Água. Valeu! Valeu. E é isso aí. Depois eu volto um dia, a gente mostra os peixinhos, com as flores, com as plantas pergando aqui o lago, e a gente mostra, faz uma atualização, pessoal, beleza? Combinado. É isso aí. E até a próxima. E passado algumas semanas, pessoal, alguns meses na verdade, o Alan colocou já os primeiros peixinhos, que já estão super bem aclimatados. Ele colocou também aí as plantas que a gente comentou, ele fez algumas pequenas alterações em relação à questão das plantas mesmo, né? Ele viu que aquelas plantas, como são mais focadas em aquário, demandavam uma iluminação mais forte. Ele acabou colocando aí um tronco, ele colocou mais algumas plantinhas simples, enfim, que a gente poderia ter colocado inclusive no começo, mas pela escolha dele, ele foi testar inicialmente nesse modelo, mas ficou muito legal, a gente foi assessorando, no final ficou bem legal, o resultado ficou sensacional, ele já tá curtindo bastante aqui, e fica então com essas imagens aí de alguns segundos do laguinho. É isso aí, espero que tenham curtido, e até o próximo Sonho Debaixo d'Água.